Boa noite, irmãos e irmãs. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, com toda a nossa igreja, né? Para a honra e glória de Jesus Cristo. Enfrentando essa mais uma noite fria, vamos com alegria, com muita paz, estudar mais um pouquinho do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou convidar os irmãos para estarem abrindo as nossas Bíblias aí no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 47, a parábola da rede. Mateus 13, 47. Antes de fazer a leitura do texto bíblico, eu vou convidar os irmãos para que possamos fazer a nossa oração e clamar ao Espírito Santo para que nos dê o entendimento da palavra. Amém? Espírito Santo, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, clamamos agora, Senhor. Tua infinita bondade e misericórdia nos conceda o discernimento espiritual, o discernimento do Evangelho que vamos estar estudando agora, Senhor, para que a Tua palavra frutifique no coração de cada um dos irmãos. Que a boca deste que vos fala agora seja instrumento do Senhor, instrumento do Espírito Santo, para falar aquilo que vem de Ti, meu Pai. Aquilo que é fruto para o reino de Deus, é o que te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos fazer a leitura da parábola da rede. Mateus 13, 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada no mar, recolhe peixes de toda espécie. E, quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Então esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a parábola da rede. Meus irmãos, já há algumas semanas eu estou trazendo aqui, nos nossos estudos, as chamadas parábolas do reino. E hoje eu vou trazer a última parábola dentro desse contexto das chamadas parábolas do reino, que é a parábola da rede. Então nós já tivemos oportunidade aqui de falar da parábola do semeador, do grão de mostarda, do fermento, do joio e do trigo, da semente, do tesouro escondido, da pérola, e vamos finalizar agora falando dessa parábola da rede. É uma parábola com um contexto chamado escatológico, da escatologia bíblica. O que seria a escatologia? Escatologia bíblica são os estudos, através da palavra bíblica, sobre o fim dos tempos, o fim da humanidade, o fim da história, como queiro dizer. Então isso é escatologia. E essa parábola, ela traz esse estudo, dentro do ensinamento de Jesus. Como eu já disse em ocasião das outras parábolas, Jesus utilizava esse instituto, da parábola para poder trazer os ensinamentos para os discípulos, para todos aqueles que o estavam seguindo. E assim também com essa parábola da rede. Jesus está trazendo aqui uma
uma parábola onde que ele usa o contexto da pesca, né? Em Israel, na época de Jesus, a gente sabe que as atividades ali daquelas pessoas simples que seguiam a Jesus eram todas essas atividades voltadas para o próprio sustento. Então você vê que Jesus usa parábolas falando de plantação, colheita, de semeadura, para aqueles que trabalhavam com a agricultura, para aqueles que trabalhavam com a terra. E ele traz agora uma parábola falando sobre a pesca, que também era uma atividade econômica, era uma forma de subsistência muito utilizada, né, pela população daquela época, pelos israelitas daquela época. Inclusive, né, discípulos de Jesus eram pescadores. O próprio Pedro estava pescando quando Jesus o chama, João e outros discípulos, né, o irmão de João, eles eram pescadores. Assim como muitos daqueles que estavam ali escutando as parábolas e ouvindo os ensinamentos de Jesus. Então, quando Jesus traz, né, esse contexto, ele está falando que todos entendiam. Então, todos entendiam ali sobre a pesca. E a pesca, a parábola da rede, é porque a pesca naquela época era feita com rede. Eram barcos, as redes eram fixadas nos barcos, ou eram fixadas num barco e na praia, e o barco fazia aquele movimento, né, trazendo a rede de volta para a praia e puxando ali os peixes, ou então eles usavam dois barcos e prendiam a rede num barco e no outro e faziam também a puxada até a praia. Então era um contexto que todos entendiam. E é interessante, já no início, a gente esclarecer isso, porque a primeira vez que a gente lê a parábola, a gente acha interessante ou diferente nessa parte. Olha só, no versículo 48, né, quando ele fala, no versículo 47, ele fala que o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe toda espécie, ou seja, todo tipo de peixe. A rede está ali, ela está puxando, não está sabendo qual tipo de peixe que está vindo. E no 48 ele fala que quando os pescadores chegam na praia, arrastam tudo para a praia, eles assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora, ou seja, jogam fora. Aí a gente fica pensando, mas como assim jogar peixe fora, peixe ruim? O que seria esse peixe ruim? Isso no contexto da atividade da pesca, né? Não estou falando ainda no contexto da parábola. Mas por que peixe ruim? Então nós temos que ter em mente que ali Jesus estava falando para os israelitas, todos ali, inclusive Jesus ele deixa claro isso, né, que apesar dele estar vindo trazendo o novo, né, o evangelho do reino de Deus para se fazer nova todas as coisas, eles ainda estavam sob a incidência da lei mosaica, da lei judaica. E na lei judaica, interessante, a gente vai lá em Levítico capítulo 11, ali no versículo 9 até o versículo 12, olha só. O capítulo 11 de Levítico é o capítulo que fala, que traz a lei sobre quais animais são limpos e quais são os imundos, né? Porque os judeus tinham isso, não eram todos os animais que eles eram autorizados a comer pela lei mosaica. E com os peixes também assim não é qualquer tipo de peixe, não são todos os peixes que eles poderiam comer. Então a gente vai lá em Levítico, capítulo 11, no versículo 9. Eu vou ler rapidinho aqui, deixa os irmãos abrirem as Bíblias. Levítico 11, 9. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Aí vem o versículo 10. Porém, todo o que não tem barbatana, nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas, e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominações. Então, se o peixe não tem barbatana, não tem escama, se o peixe ele enxameia as águas, ou seja, aqueles peixes que ficam no fundo da água ali misturando com o barro, com o lodo,
ou qualquer outro ser vivente nas águas, esses não poderiam ser comidos, eram considerados abominações. Então, se a rede puxasse ali tartaruga, qualquer outro tipo de peixe que não tem escama, né, tipo, o que a gente poderia... creio que não tinha lá um tubarão, o tubarão não tem escama, acho que o surubim, esses tipos de peixes que não tem escama, que não tem barbatana, esses eram considerados abominações. Então tá, então vamos lá. Então por isso que quando Jesus utiliza essa parábola, todos eles entendiam muito bem, estavam todos sob a lei mosaica, então eles entendiam que não eram todos os peixes que eram pescados que poderiam ser comidos, então por isso que eram separados. Então Jesus usa essa parábola para falar sobre o reino dos céus. Então, os peixes seríamos nós, seres humanos. A rede seria o Evangelho, a palavra de Jesus. O Evangelho, ele é dito para todas as pessoas. Todas as pessoas, até como o próprio Jesus profetizou, todas as pessoas terão contato com o Evangelho. Mas nem todos ouvirão, nem todos aceitarão. Então essa parábola fala sobre isso, irmãos. Essa parábola fala sobre a salvação. Ela fala sobre aqueles que serão salvos e aqueles que não serão salvos. Ela fala os peixes bons que vão para o cesto são aqueles que serão salvos. E os peixes que são considerados abominações, os seres do mar considerados abominações, que na parábola são lançados fora, Jesus fala que serão lançados na fornalha acesa. Haverá choro e ranger de dentes. Então, por isso que é uma parábola escatológica. Ela fala sobre o juízo, ela fala sobre aqueles que serão julgados no juízo. Então, ela traz aqui, eu anotei 3 considerações que nós podemos trazer a respeito dessa parábola como ensinamento, né? E que nós podemos aplicar, utilizar nos nossos estudos, nas nossas meditações e nas nossas orações. A primeira coisa que eu anotei, o primeiro ensinamento que a gente extrai dessa parábola, é que existem 2 categorias de pessoas: os salvos e os não salvos, conforme Jesus coloca aqui, fazendo a alegoria com os peixes. Os que vão para o cesto e os que são deitados fora. Não existe, meus irmãos, de acordo com o ensinamento de Jesus, não existe terceira via no Evangelho, não. Tem terceiro caminho, não. Hoje a gente lê todo dia falando sobre terceira via, né? Nas notícias sobre política, muito se busca terceira via, mas para o Evangelho não existe terceira via, não. Ou você é salvo, ou não é salvo, segundo o ensinamento de Jesus. Outra teoria teológica que a gente ouve desde pequeno, né? Principalmente nós que estamos aqui numa cidade pequena, de tradição católica, que é o ensinamento do purgatório, não encontra respaldo bíblico também não, isso não existe. Isso é teologia, isso é dogma religioso, isso é questão humana, da religiosidade. Pois Jesus, em momento nenhum dos ensinamentos dele, ele coloca essa possibilidade de um terceiro caminho, de na vida eterna você ter ainda a condição, a possibilidade de redenção. Não. O que Jesus ensina é que são 2 caminhos: a salvação ou a condenação. É interessante que nós podemos colocar que dentro dessa divisão dos salvos para os não salvos, os salvos seriam aqueles que creem em Jesus Cristo
como Senhor e Salvador. Dentro do contexto da parábola, os salvos seriam os bons, os justos, aqueles que praticam o bem. Mas isso não é por nossa condição humana que isso acontecerá. Não é por uma decisão de cunho moral, não é um exercício mental, onde eu falo, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa boa, eu vou fazer só o bem, vou ser justo. Não. Isso é através da obra do Espírito Santo na vida de cada um. E a obra do Espírito Santo na vida de cada um, ela ocorre, ela acontece a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E aí vem o caminhar, e aí vem o processo pelo qual nós vamos passar pelos vários passos, pelos vários caminhos ali, né, de entendimento, de discernimento, de arrependimento e de modificação mesmo da nossa vida. Isso tudo para que nós possamos sair de um caminho, que era o caminho da condenação, e entrarmos no caminho da salvação. Mais uma vez falando, não tem meio termo, não tem meio do caminho, não. Ou você fica em um ou você fica no outro. Tem aqueles que tentam transitar pelos dois ali, mas é só a graça e a misericórdia de Jesus mesmo para trazer para o caminho certo. É através da ação do Espírito Santo. Igual estudando essa parábola, eu vi uma colocação muito interessante de um pastor, ele respondendo a uma indagação de um ateu, que perguntou para ele assim, mas e se tudo que o senhor crê, ele falando justamente sobre a salvação, sobre o reino de Deus, que é o que nós cristãos acreditamos e é o que nós buscamos, a nossa salvação é espiritual, é a busca do reino espiritual. Aí essa pessoa pergunta, mas e se isso não for verdade? E se não existir realmente o reino dos céus? Se não existir tudo o que você crê? Ele respondeu assim, bom, se tudo o que eu creio não existir, o que eu vou ter perdido? Não perdi nada. Mas eu estou vivendo em paz, eu pratico bem. Não perdi nada. Agora eu te devolvo a pergunta, e você que não crê? E se for verdade? O que você perdeu? Perdeu tudo. Perdeu a vida eterna, perdeu o reino dos céus e ganhou a condenação. Então isso é uma argumentação muito interessante, porque nós somos, principalmente quando nós somos novos convertidos e ainda temos muito contato com aquelas pessoas, né, que nós sempre convivemos, ou mesmo até dentro da própria casa, dentro da família, as pessoas questionam muito isso, mas você não tem prova, não existe prova. Claro que não existe prova, a gente crê pela fé. Agora, pela fé nós tivemos uma nova vida, nós somos feitos novas criaturas. É o que o pastor Totó fala aqui sempre, e que é a verdade. Nós temos, através do Evangelho, a condição de viver o céu aqui na terra. Então nós estamos ganhando. Quem corre o risco de perder é quem não crê. Quem não crê que pode ser uma nova pessoa, quem não crê que pode fazer o bem, ajudar outras pessoas. Porque quem está no caminho da condenação normalmente está preocupado apenas com ele mesmo, apenas com as suas crenças limitantes desse mundo. Então é uma meditação interessante e que essa parábola pelo menos a mim, levou a estar trazendo, porque é realmente interessante. Tudo na vida, quando se faz uma divisão, um lado ou outro, que a gente vê muito hoje também, opostos extremos, fica um lado tentando convencer o outro de que o lado dele que é bom, e o que está do outro lado quer convencer o outro que o dele não é bom, e o de cá que é e tal. Mas eu creio que nessa divisão de salvos e não salvos, ninguém vai me convencer de que não ser salvo é melhor do que ser salvo, não, pela graça de Jesus Cristo. Mas isso eu só
creio hoje, coração do Espírito Santo. E assim a gente sabe que é com cada um de nós, e é assim que nós vamos também levando essa palavra a outras pessoas, para que através da misericórdia de Deus, o Espírito Santo possa agir no coração daquelas outras pessoas que Deus coloca no nosso caminho para estar levando a palavra. Então essa é uma colocação que eu queria trazer, que essa é uma reflexão que essa parábola nos traz, né? Uma outra reflexão que essa parábola também nos leva, quando a gente fala em ser salvo ou não ser salvo, é um ensinamento de Jesus que está aqui também no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, 14. 24, 14. Mateus 24, 14, Jesus fala assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então aqui Jesus também fala sobre o fim. Aqui ele também está falando sobre o fim. Aqui ele também está falando sobre, que eu falei lá no início, sobre a escatologia, que é o fim dos tempos. Só que Jesus fala que antes de chegar o fim, este evangelho será pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Todo mundo terá a oportunidade de ouvir este evangelho. E é o que essa parábola da rede também fala. Quando Jesus fala que a rede lançada ao mar recolhe toda espécie de peixes, é a mesma coisa quando a gente fala que o evangelho será pregado a todas as nações. Só que não serão todos que ouvirão o evangelho que vão crer na palavra de Deus, que vão crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador e veio para nos salvar, e que existe o reino dos céus para aqueles que forem justificados, para aqueles que forem salvos. Então, os ensinamentos de Jesus, eles são maravilhosos, eles se entrelaçam, eles se unem, não tem brecha. O evangelho vai ser pregado para todos, todos ouvirão, mas a salvação virá para aqueles que vão crer, para aqueles que são bons, para aqueles que são justos. É o que a parábola está aqui nos ensinando. Nessas parábolas do reino, eu já falei aqui com os irmãos, eu já trouxe aqui também a parábola do joio e do trigo, está um pouco antes aqui da parábola da rede. A parábola da rede é o versículo 47, a parábola do joio está ali do 36 ao 43, e Jesus fala a mesma coisa. Aqui ele usa o ensinamento através dos peixes. Peixes, né, bons e peixes ruins, ou seja, os que podem e os que não podem serem consumidos. E a mesma coisa o joio e o trigo. O trigo são os bons, os joios são os ruins. E o que acontece no final da parábola do joio e do trigo? O joio é lançado também na fogueira, também é queimado, também é Jesus trazendo um ensinamento escatológico. Então não existe margem para interpretação. Não existe margem para interpretação. Haverá o juízo. Haverá o momento em que seremos julgados. Haverá o momento em que aqueles que creem e seguem o Evangelho herdarão o reino dos céus. E aqueles que não creem e aqueles que se opõem serão lançados no fogo, no fornalha. E nesse meio, eu cheguei a falar isso aqui na parábola do joio e do trigo. Não tem como fazer acepção. Deus não faz acepções de pessoas. Todos terão a mesma oportunidade. Todos ouvirão o Evangelho. Todos terão a possibilidade de serem salvos. Mas nem todos o serão, porque muitos negarão. Muitos negarão. E aí é que vem o
a terceira reflexão, terceiro e último, que essa parábola nos faz, já completando essa segunda, que é justamente esse julgamento. Quem fará esse julgamento? Nós? O pastor da igreja? O líder espiritual? Não. Não. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para apontar dedos para um irmão? Falar assim, o irmão está aqui na igreja, ele louva, ele dança, ele canta, ele escuta o evangelho, mas está fazendo isso ou está fazendo aquilo. O irmão é assim, é assado. Quem somos nós para julgar? Esse julgamento ele é apenas de Jesus. É apenas de Jesus, é apenas no reino dos céus que será feito esse julgamento. Então nós pensávamos, que fulano viveu uma vida assim, 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 assada, então ele está condenado, já morreu, ele está no inferno. Não, nós não sabemos se nos últimos momentos de vida houve arrependimento, se nos últimos momentos da vida houve aceitação, se ele creu em Jesus Cristo. Então não cabe a nós, irmãos, de maneira alguma, queremos julgar quem quer que seja, ou queremos entender os desígnios de Deus. Mas eu sou cristão, eu creio em Jesus, mas na minha vida está tudo dando errado, eu sofro humilhação, eu sofro perseguição, e o tempo todo eu estou sofrendo, o tempo todo minha vida é um mar de lágrimas, e eu sofro com a minha família, e eu sofro com doença, eu sofro com isso, eu sofro com aquilo. Ou seja, essa autocomiseração, para a gente mesmo, também é uma forma de julgar. A gente está se auto-julgando, querendo colocar em julgamento o que está acontecendo em nossa vida carnal, como se isso fosse uma questão de salvação ou não salvação, e não é. Porque nós não sabemos o propósito de Deus para cada um de nós. Nós não sabemos quão será o nosso galardão depois de tanto sofrimento aqui nessa vida carnal. O julgamento ele não é terreno. Tanto que a parábola deixa isso de uma maneira muito clara quando Jesus fala aqui no versículo 49. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Então a justiça ela é divina, ela é espiritual, ela é do reino dos céus. Não é essa justiça, não é a nossa justiça. Não é a nossa justiça para nós mesmos, nem a nossa justiça para com o irmão. Não, a justiça ela é divina. A justiça humana ela é falha. A justiça dos homens falha. Nós podemos falhar. A justiça mesmo instituída, os juízes, promotores, desembargadores, eles podem falhar. Mas Deus não falha, meus irmãos. Deus não falha. E esse julgamento haverá. Eu falei aqui na parábola da rede, na parábola do joio, eu acabei de ler Mateus lá na frente, quando Jesus fala que depois do evangelho ser pregado, haverá o fim, haverá o julgamento. Então esses são os estudos escatológicos. Eu não vou trazer aqui hoje escatologia, não, porque escatologia é um estudo complexo, depende de muitas exposições, muitas partes da Bíblia que trazem essa escatologia, principalmente o livro de Apocalipse fala muita coisa. Mas nesse momento, finalizando aqui o contexto das parábolas do reino, onde Jesus o tempo todo ele está falando sobre o reino, ele está trazendo os ensinamentos do reino, fazendo essa comparação do reino com as coisas aqui deste mundo, mas é para isso, é para que nós possamos buscar esse reino. É para que nós, pela fé, creiamos que este reino virá. Não sabemos como, Jesus fala várias vezes que ele virá quando menos esperarmos, virá como o ladrão à noite. Ele usa vários termos para falar isso também, que nós não sabemos quando nem como virá, mas nós sabemos
que nós não devemos julgar de maneira nenhuma. É o que a parábola nos ensina. De maneira nenhuma nós devemos julgar os irmãos. De maneira nenhuma nós não devemos tentar adivinhar, interpretar ou apontar quem será salvo ou quem não será salvo. Mas nós temos que crer que esse julgamento ocorrerá, que esse juízo ocorrerá, e que aí então serão separados os justos dos ímpios. E a justiça, meus irmãos, que nós buscamos através do Evangelho, ela está no poder de Deus, no poder de Jesus Cristo. É Jesus vivendo em nós através do Espírito Santo. Porque aí nós vamos ter certeza de que nós estamos vivendo como justos. Nós teremos a certeza que seremos os peixes bons e que nós estaremos no cesto, na época da colheita, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é a parábola que eu queria trazer hoje, finalizando as parábolas do reino, e depois nós vamos continuar os nossos estudos bíblicos, os nossos estudos evangelísticos, sempre tendo essas parábolas como o alvo, aquela meta de todo cristão, que é estarmos no reino dos céus. Amém?